Seja bem-vindo ao Strike Podcast. Essa edição que inicia a turma do Taekwondo no Rio 2016. Estamos começando com a Júlia Vasconcelos e hoje vamos conhecer a sua história. Salve, salve, galera. Obrigado pela oportunidade aí, Léo. E vamos que vamos. Vai ser bem bacana essa conversa aí. Então, para a gente começar a conhecer a história da Júlia, é uma pergunta que eu tenho feito a todos os participantes do nosso podcast. É como você conheceu o Taekwondo e como você começou a treinar? Com quantos anos? Bom, vamos lá. Eu sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo. E comecei a treinar Taekwondo em 98, quando eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, que já treinava Taekwondo antes de mim, ele que me levou para assistir uma aula. E aí eu acabei gostando e foi amor à primeira vista e nunca mais parei. E aí segui até meus 26 anos. Então foram 20 anos de prática de Taekwondo. Como foram as suas primeiras competições no Taekwondo? As primeiras mesmo, desde de cedo. Eu lembro que a primeira das primeiras mesmo, a primeira competição da minha vida foi um campeonatinho interno entre academias lá em São José. E aí eu lutei contra uma menina que treinava, a gente era faixa branca. E aí a gente lutou e eu acabei ganhando. E... cara, eu não me lembro quando foi meu primeiro estadual, mas eu era bem novinha ainda, faixa colorida. E aí eu tive alguns títulos estaduais e alguns nacionais. Eu lembro que eu fui durante bastante tempo titular da seleção paulista, né, infantil e juvenil. Né, eu competi muito tempo dentro da Liga Vale, da Liga Vale não, da Liga Nacional. E aí a gente sempre alternava as competições da Liga Nacional com as da Confederação. E aí, quando eu era adolescente, eu foquei mais dentro da Confederação Brasileira. E aí você chegou na seleção juvenil, mas treinando de uma maneira normal, não como um atleta de alto rendimento? Eu não lembro, acho que eu fazia 2 sessões de treino, né? Porque eu estudava na parte da manhã, fazia o ensino médio na parte da manhã, e eu fazia uma sessão de treino à tarde e uma à noite. Então, isso era todos os dias, era de segunda a sexta. E aos sábados a gente treinava de manhã também. Mas foi desenvolvendo durante a minha adolescência que foi desenvolvendo essa parte do alto rendimento. A partir dos meus 14 anos, mais ou menos, que eu fui engrenando nessa alta performance. E aí, num determinado momento, você chegou na seleção juvenil e... Foi. E como foi essa conquista? Foi bem difícil, porque eu vinha tentando já ser titular da seleção juvenil desde os meus 14, e eu me lembro que tinha uma adversária minha lá de Brasília, que ela era muito embaçada de ganhar dela, e eu sempre ficava na segunda colocação quando a gente disputava vaga para a seleção. Ela sempre era titular e eu sempre ficava de vice. E aí no último ano eu consegui. No último ano, quando eu tinha 16, 17 anos, eu consegui entrar de titular. Aí a partir daí você começou a levar mais a sério mesmo para alto rendimento. Aí eu falei, aí abriu a porteira, agora eu consegui entrar e não sair mais. E teve algum campeonato internacional que você participou dentro da seleção juvenil? Sim, da seleção juvenil eu fui para o Pan-Americano em El Salvador em 2009, que foi minha primeira competição internacional. E não tive um resultado bom. Eu peguei um atleta do México na primeira luta. Assim, eu lembro que o colete eletrônico que a gente usava na época era o Lajuste, que era aquele cheio coletão de defeito e pesadão, né? Pesadão, aquele colete de pedra. É. E do tempo da pedra mesmo. E eu tive um resultado ruim nesse campeonato, só que serviu bastante de aprendizado. E aí depois, o que é que veio assim, até você chegar na seleção adulta? Foi logo em seguida. Eu lutei o Pan-Americano, como era meu último ano de juvenil, eu já disputei a seletiva para a seleção adulta, e aí consegui tirar as principais atletas do 62 aí na seleção adulta e engrenei. Na primeira seletiva, você já engrenou na adulta? Foi na primeira seletiva. Isso foi em que ano?
Foi 2010, lá no 2010. Cefam. Ah, então teve depois o Campeonato Mundial 2011 na Coreia. Então você foi para isso. Não, não fui. Eu fui titular da seleção brasileira em 2010. Em 2011 eu saí, eu perdi a seletiva. E aí em 2012 eu voltei e fiquei de 2012 até 2017, direto. Ah, em diante, né? 2012. É. Quais foram as principais competições que você participou nesse período? Eu lembro que a minha ascensão começou em 2013. Em 2012, eu disputei o Campeonato Pan-Americano lá na Bolívia, fui bronze. E todas as competições eu fui até 62 quilos, né? E... Da camisa amarela, né? Da camisa polo amarela. Isso, Que eu eu dei lembro também. dela. Isso, eu lembro dessa camisa. Essa competição foi legal, Foi, cara. né? Eu tenho boas recordações da competição. Quando a gente morreu de acidente de avião lá, foi bem... Como foi? Conta isso, é interessante. Quem vai lembrar dessa história é a Iris. A Carmen também vai lembrar. A Caramba. gente tava voltando, tava indo embora da Bolívia. E aí eu lembro que o voo tinha atrasado um pouquinho, porque tava ventando muito. E aí o voo saiu e começou uma turbulência que a gente nunca viu na nossa vida, assim, sabe? Uma turbulência que todo mundo batendo a cabeça e o avião indo pra cima e pra baixo, pra um lado pro Mas outro. caiu o respirador? Não chegou a cair, pelo mas amor de algumas malas caíram de cima, as aeromoças em pânico. E eu fiquei desesperado, só que eu sabia rezar pra Deus, pra eu não sentir dor na hora de morrer, que eu não queria sentir dor. Eu sabia que ia morrer, mas tava pedindo só pra não sentir dor. Eu só rezava, cara, eu só Entendi. rezava. Daí a hora que o avião pousou, todo mundo aplaudindo. E eu lembro que o médico da seleção tava com a gente, eu pedi pra ele um calmante. Liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu tô indo pro Brasil de ônibus, eu nunca mais na minha vida vou entrar num avião. E aí o médico me deu um calmante, eu só acordei na minha casa, em São Paulo. Aí, depois, em 2013, teve o Campeonato Mundial no México. Isso, teve o Mundial no México, que eu consegui a 4ª colocação, parei nas quartas de final, que foi minha estreia em Mundial. Esse campeonato também eu me recordo com bastante carinho, que foi bem legal, gostei muito de participar desse campeonato. Daí em 2014 eu fui pro Pan-Americano no México, fui vice-campeã. E em 2015 eu repeti o mesmo resultado do Mundial de 2013, lá no Mundial da Rússia. Fiquei em 4º lugar também, acabei parando nas quartas de final. E aí em 2015 também veio os Jogos Pan-Americanos, que eu fiquei também em 4º lugar. 2015 foi o ano do 4º lugar, cara, em competição grande. E em 2015 o Brasil ele não teve um resultado tão expressivo nos jogos, pelo que eu me recordo. Não, teve duas medalhas de bronze só, com a Iris e com a Rafa Galacho. E não teve uma colocação boa, não, mas eu tive uma performance excelente, cara. Uma das melhores performances da minha carreira foi no Pan de Toronto. E o caminho para a Olimpíada de 2016? Tu pode contar exatamente como foi até você se qualificar? Por exemplo, a qualificação da vaga Brasil, a qualificação aqui dentro, como é que funcionou? A preparação para os jogos e a tua participação em si, como é que foi? Eu costumo dizer que a minha preparação para a Olimpíada começou lá em 2013, onde eu tive um resultado bom no Mundial. Que aqui foi quando eu comecei a aparecer, comecei a subir no ranking, né? Junto com essa colocação no Mundial me rendeu bons pontos no ranking. Aí, sem contar os campeonatos abertos, que foram milhares que eu lutei. E aí a preparação começou aí. E em 2015, que teve o Mundial e os Jogos Pan-Americanos, que eu também tive uma certa evidência, a confederação entrou em contato comigo, que eu já era um dos nomes, né? E a confederação queria mandar a categoria até 57 quilos. E como eu nunca sofri muito para bater 62 e muito menos os 67, eles me perguntaram: Júlia, você consegue baixar para 57? Aí eu falei: peraí, na hora eu liguei para minha nutricionista, falei: e aí, Marcela, a gente consegue? Daí ela: vamos conseguir.
E aí fizemos o teste. Eu lutei em 2015, eu lutei o aberto da Argentina até 57 quilos, foi minha primeira competição nessa categoria. E aí eu fui campeã do Argentina Open de 2015. E aí a gente começou entre aspas, assim, profissionalizar mais ainda, levar mais a sério essa preparação para Olimpíadas. E aí tiveram as duas seletivas, né, que antecederam os Jogos Olímpicos para decidir os nomes. E como eu era teoricamente uma atleta nova nessa categoria, ninguém apostava em mim, né, só minha equipe mesmo. Então, minha equipe e minha família, né, que bati o pé ali e falava, não, a Júlia que vai levar essa. Então, fui contra todas as estatísticas ali para levar essa vaga. Então, a preparação foi, eu digo assim, preparação para a seletiva mesmo, para as duas seletivas arrancou muito mais no meu couro do que para Olimpíadas em si mesmo, eu acredito. É o que os atletas geralmente dizem. Dizem isso. Foi bem mais difícil. E é porque a preparação para a Olimpíada a gente já tinha a equipe multidisciplinar pronta, entendeu? A gente já tinha os nomes das adversárias ali, eu já tinha alguma, por mais que seja pouca, já tinha bagagem nos 57 quilos, entendeu? Então, não que foi mais tranquilo, mas foi mais turbulenta a preparação para as duas seletivas. Mas de 62 para 57 quilos é muita coisa, né? Eu tenho 1,75 m de altura, então pra mim foi doloroso demais, cara. Foi bem difícil mesmo. Mas o que é que tu acha que te deu, assim, o que você acha que te deu um desempenho interessante, mesmo você baixando tanto de categoria? Eu acredito que foi o recrutamento da minha equipe, da equipe multidisciplinar, porque eu tinha ótimos profissionais do meu lado. Eu tinha fisiologista, eu tinha nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, endócrino. Eu tinha toda uma equipe preparador físico, que, pô, o cara até hoje é meu amigo do coração mesmo. E essa equipe, a gente se juntou e se uniu de uma forma que fez o trabalho fluir bem, entendeu? E determinação, né, cara? Disciplina, muita disciplina, cara. Porque sem disciplina e sem foco não é adiantar de nada. E as seletivas, como é que foram? As lutas em si? Cara, a primeira seletiva eram 6 atletas, né? Classificadas. 6 atletas classificadas e as 6 melhores 57 do Brasil. E o Brasil já tinha vaga porque era o... Era o país sede. País sede. Tinha a vaga no 49, que aí eles já tinham classificado pelo ranking. E o 57 que o Brasil escolheu, e no masculino acima de 80 e o 58. E aí eu me lembro que a primeira seletiva foi em Santos, foi no início de 2016. Eu tinha acabado, acho que não me lembro se foi antes ou depois do US Open, a primeira seletiva, mas aí no US Open eu fui até 62 quilos para dar um respiro. Mas aí a primeira seletiva foram as 6 primeiras... Falando do US Open, teve ano para que você foi bem, né? De medalha. Eu fui medalha em 3 US Open seguidos. Eu acho que foi 2015, 2016 e 2017. E aí a seletiva eram as 6 melhores atletas do 57. Aí no sistema onde lutava todas contra todas. Robin Hood, né? Robin Hood, isso. Aí as três que tivesse o maior número de vitórias classificava para a segunda seletiva. E aí eu consegui, acho que nessa primeira seletiva eu fiquei em segundo lugar, se eu não me engano. Na primeira e na segunda. Aí a segunda funcionava como uma final? Isso, a segunda, as 3 que classificaram na primeira seletiva, as 3 se enfrentavam na segunda seletiva. Que essa daí que foi que o bicho pegou mesmo, porque foi assim, né, no mesmo sistema Robin Hood, todas contra todas. Aí acabou na primeira rodada, todo mundo saiu com uma vitória e uma derrota. Tudo muito empatado, assim, muito parelho. Empatado, isso, muito parelho. Aí na segunda, aí teve que zerar tudo, né, e fazer uma segunda rodada. E aí nessa segunda rodada eu saí campeã, venci as 2. Ah, interessante. E o que aconteceu após essa classificação?
logo após essa classificação, a hora que acabou, eu lembro muito bem, a hora que acabou a final, eu tava tão extasiada, assim, em estado de choque, eu ficava assim, pô, eu não sei se é verdade, se não é, e na minha cabeça eu ficava o tempo todo falando, Júlia, calma, não acabou, não acabou. Aí eu vi o pessoal tudo descendo na arquibancada, falei, pô, é nosso, cara, acabou sim, isso aqui é nosso e vambora agora. E aí no outro dia, eu nem dormi nesse dia, que meu celular tava bombando de mensagem, respondendo todo mundo, eu não dormi, no outro dia só alegria, cara. No dia Com seguinte foi bem passaporte legal. para a eternidade, né? E isso não se Exato. apaga. Na ficha demorou muito pra cair, cara. E quando caiu, o que é que veio? Quando caiu a ficha que a gente tava dentro dos Jogos Olímpicos, eu lembro até que eu dei uma entrevista e aí eu falei, pô, não vou dizer que eu vou treinar mais porque eu já tô treinando igual uma cachorra velha, cara. Então, a gente só vai continuar o trabalho, aprimorar, corrigir o que tem que corrigir e estudar muito, né? Júlia, quando chegou, digamos assim, uma semana faltando para a Olimpíada, já que é em casa, é muito diferente das outras. Porque tinha a viagem, eles contam da vila, tudo. Você ficou em alguma vila específica? E assim, e para complementar. E como foi essa semana e como foi, por exemplo, a pesagem, a preparação, a diferença de outros eventos que você já viveu? Eu comparei um pouco os Jogos Olímpicos com os Jogos Pan-Americanos em questão de vila, em questão de, né, refeitório, concentração com os atletas, treinamento. Eu comparei um pouquinho com os Jogos. Inclusive a cozinha dos Jogos Pan-Americanos estava melhor, o refeitório estava melhor do que do Rio 2016, tá? Vou deixar essa deixa aqui. Aí eu me lembro que a cerimônia de abertura ela foi no dia 5 de agosto e a minha luta foi dia 18. Foi isso? Dia 5 de agosto mesmo, né? Ou não me lembro. Mas antes da cerimônia de abertura, a gente estava concentrado no hotel em Copacabana e treinando na Fortaleza de São João, lá na CDE, no Rio, né? E o sistema de logística que o Comitê Olímpico organizou para que não faltasse nada para os atletas, acho que foi um fator determinante demais, sabe? Lá a gente tinha absolutamente de tudo. E eu sempre em contato 24 horas por dia com o meu nutricionista, com a equipe, né? Com a equipe. Meu treinador estava comigo lá, a gente fazia um trabalho bem cirúrgico mesmo nos treinamentos. Trabalhamos muito mesmo nesse período antes da minha luta. A gente ficou muito, muito bem concentrados mesmo. E aí eu me lembro que uma realização de um sonho meu foi a cerimônia, né, de abertura. A hora do desfile, né? O desfile, a hora que eu experimentei a roupa da cerimônia de abertura, eu fiquei maravilhada, cara. Era bonita. Meu, isso aqui é um sonho. Isso aqui foi um sonho mesmo. E quando a gente recebeu a mala de uniformes nosso também, eu fiquei besta, cara. Nossa, foi sensacional. Legal, né? E no dia da competição, como é que foi pra você? No dia da competição, eu tava tranquila. Na verdade, eu tava mais preocupada um pouco com a pesagem, que eu tive que fazer uma pequena desidratação antes. Mas lá na Vila Olímpica tinha tudo, tinha sauna, tinha absolutamente tudo. E eu no FaceTime o tempo todo com o meu nutricionista. Então a preocupação maior nossa era bater o peso, porque das 57 quilos eu não era a que mais sofria para bater o peso, mas por conta da minha altura eu tava ali entre as que mais chorava para bater esse peso. Imagina. E aí eu tava, até minha pesagem eu tava evitando pensar um pouco na competição. Passo a passo, né? Passo a passo, eu tava mais focada na pesagem mesmo, porque eu já ouvi muito os treinadores dizerem a pesagem não tem que ser encarada como uma competição. Eu discordo totalmente. Se não passar nela, já era. Tem que ser encarada assim como uma competição, cara. Tem que ser encarada como uma vitória, porque o processo, você faz praticamente o processo todo anterior
justamente para pesagem, cara. Entendeu? Você faz a preparação técnica, você faz a preparação física, ok? Visando a competição, obviamente, mas de jeito nenhum você pode deixar de lado a pesagem, cara. De jeito nenhum. Tudo faz parte do conjunto. E aí eu passei na pesagem, aí eu fui feliz pro refeitório, comi um pratão de arroz com macarrão e frango, tudo que eu pude colocar no prato, coloquei lá. Aí eu lembro que no refeitório eu fui e busquei meu amigo Fernando Reis do levantamento de peso. Eu olhei e falei, cara, Fernando, agora eu posso comer igual você, cara, vambora, que ele come 13 mil calorias por dia, né? Pra manter aquele shapinho dele. Eu falei, não. Aí sentei do lado dele, mas agora eu tô feliz. Aí beleza. Aí o meu psicólogo, eu coloquei ele lá dentro da Vila Olímpica junto comigo. Ele ficou maravilhado, cara. Ele é um cara sensacional, meu amigo também até hoje. E aí nós fizemos sessões de psicoterapia ali, de concentração, de coach mesmo, de foco. E preparamos tudo que como deveria ter sido preparado, a gente fez pra luta. Aí no dia da luta eu, tranquila, tomei meu café, fiquei quietinha, tava ouvindo minha música ali, peguei o ônibus e fui embora pra arena lá da competição. E aí aconteceu. Aí na hora que... Porque no dia da luta, quando um brasileiro, né, competia, era a primeira luta da competição, né? Ah, tem isso também? Então, na chave era o primeiro? Era a primeira. No chaveamento era a primeira luta. Sim. Então, aí eu já tava nesse dia eu já tava bem concentrada, já tava bem focada mesmo. E eu acabei competindo com uma amiga minha, né, a Suvi, lá da Finlândia. E o placar foi bem apertado mesmo, a gente acabou a luta em 10-9, foi pouquinho mesmo. Mas foi um descuido, eu confesso que ela foi superior a mim, tecnicamente. Ela aproveitou a minha falha e avançou para a próxima fase. E aí, depois que eu lutei, eu corri para o abraço. Falei, agora eu tô de férias e eu vou fazer tudo que eu não fiz durante essa preparação. Porque, Júlia, tem uma coisa que eu venho percebendo quando eu conversei com a maioria dos atletas do Taekwondo, é que o que vale é o percurso. A medalha, ela é um resultado ou não, mas para o nosso esporte, o simples fato não. O fato de você chegar no evento máximo do esporte e representar o nosso país é o que realmente importa. O resultado, claro, é interessante, mas você fez, como você está relatando, o que você tem que fazer para chegar lá, né? E após os Jogos do Rio 2016, o que é que aconteceu com você? O que é que você decidiu fazer da vida? Eu estourei o cativeiro, né, cara? Aí eu tirei férias e aí eu fui aproveitar a vida, né, cara? Pra você ter uma ideia, quando eu decidi lutar até 57 quilos, infelizmente eu desenvolvi alguns distúrbios alimentares, né? Eu tive um pouco de bulimia, não foi muito severa não, mas um pouco. E a cabeça foi pro espaço, né, cara? Eu tinha épocas assim que eu tinha tanta vontade de comer uma besteira que eu pegava o meu carro de madrugada, ia no supermercado, no Extra, sabe? E pra ficar só olhando o hambúrguer, pizza, só olhar. Meu Deus. Só olhar. Não comprava nada e ia embora triste, sabe? Eu não podia ir num shopping e passar por uma praça de alimentação, que eu chorava. Imagina. Eu chorava mesmo. Eu lembro que na época eu tinha uma namorada e ela tava sempre do meu lado com isso, né? Mas às vezes acontecia dela comer um McDonald's, eu pedia uma batatinha pra ela falava, não posso te dar. Nossa, eu chorava igual uma criança, cara. Chorava igual uma criança. E isso foi muito... Isso teve um peso muito grande em mim, sabe? Porque quando eu tirei férias, eu engordei pra caramba. Eu saí comendo tudo que eu tinha direito que eu não tinha. E saí muito com meus amigos, e aproveitei, viajei, curti demais. E aí quando foi... Isso foi em agosto, no segundo semestre, né? Agosto, setembro. E aí eu me lembro que eu queria competir o US Open em 2017. E era bem no início do ano. E eu tava pesando uns 70 quilos, cara.
E eu falei, não, eu quero ir pra esse US Open, não quero nem saber de medalha, não quero nem saber de luta, eu quero saber só de bater o peso. Eu quero ver se eu sou capaz de bater esse peso. 62, né? 62, é. E aí eu entrei em contato com o meu preparador físico, a gente fez um trabalho extra à parte, treinamos ali quietinho, fizemos sessões a mais de preparação física, focando na redução do peso. E aí, finalmente, a gente conseguiu. Eu falei, não, eu consigo. E aí teve o US Open e aí teve a seletiva também, que eu consegui me manter titular da seleção até 62, que foi a classificação para o Mundial de 2017. 2017 foi aonde mesmo? Coreia, né? Foi na Coreia, isso, foi na Coreia. E aí aí eu fui pro Mundial e aconteceu um pequeno imprevisto antes dessa viagem. Eu tava treinando em São José e eu quebrei minha mão. Inclusive quem quebrou minha mão foi a Sandy, a gente tava lutando. A Sandy Macedo, que agora acabou de ser... Quebrou tua mão? Quebrou minha mão, aquela filha da mãe. Mas deixa ela, um dia eu vou descontar ainda, brincadeira. A Sandy quebrou minha mão, mas acontece, né? Imagina, isso aí são ossos do ofício, literalmente. E aí eu fraturei minha mão e eu fui pro Mundial. Eu fui pro Mundial com a mão fraturada. E aí eu não tive uma colocação boa nesse campeonato. Minha cabeça, meu psicológico não estava bom nesse campeonato. Tanto por conta dessa fratura também, que a comissão técnica da confederação não queria deixar eu lutar, né? Queria me mandar embora para o Rio de Janeiro para fazer uma cirurgia. E aí, não, bati o pé, insisti, falei, não, eu consigo lutar sim. Aí acabou que eu perdi na primeira luta para uma atleta acho que do Uzbequistão, se eu não me engano. E aí saí na primeira rodada e aí na volta para casa, assim que eu pus o pé em São José, eu já operei a mão. Isso foi no meio de 2017, foi em junho, julho, alguma coisa. Foi nesse período mesmo. E aí eu operei a mão e fiquei um tempo de molho, né, sem treinar. Porque além de eu ter operado a mão, eu fiz um enxerto do quadril, né? Eu tive que tirar um pedacinho do osso do quadril e pôr na mão. Foi sério, então. Foi. Aí eu coloquei uma placa com 5 parafusos. E aí foi nessa época que eu comecei a pensar em aposentar. Entendeu? Minha cabeça eu já não tava tendo tanto prazer em treinar taekwondo mais, já tava cansada. A idade vinha chegando, ia ficando mais difícil de bater peso. Eu lembro que eu sofri para bater 62 nesse Mundial, foi bem difícil mesmo. E ainda tava com a mão engessada, foi bem complicado. E aí eu comecei, logo depois do Mundial, eu comecei a amadurecer um pouco essa ideia de aposentar. Eu me lembro que tinha um Grand Prix na época, logo depois do Mundial, que meu treinador queria que eu fosse até 57, e eu já na minha cabeça eu falei, não, velho, não dá mais não, cara. Mais. E aí eu focando na recuperação da minha mão, não ia dar tempo de lutar o Grand Prix com a minha mão do jeito que tava. E aí aconteceu, aí eu falei, não, chegou a hora e vamos focar em outra coisa. E qual foi essa outra coisa? Eu passei praticamente o segundo semestre pensando nisso. Eu tava treinando ainda, mas já não gostava mais de treinar. Era no automático, né? Eu já não gostava mais de treinar, eu já não queria mais competir. E em novembro, na época, o Diego, que era meu scoutista da minha equipe, ele se mudou para os Estados Unidos, aqui para a cidade onde eu moro. Sim. E eu comecei a conversar com ele. Falei, e aí, Diego, como é que tá as coisas aí e tal? Aí ele falou, Júlia, se você quiser, vem pra cá, cara. E eu falei, não, cara, tudo que eu tinha em São José dos Campos foi o taekwondo que me deu. Eu era terceiro sargento do exército por causa do taekwondo. Eu tinha bolsa 100% na faculdade por causa do taekwondo. Eu tinha bolsa atleta, né? Bolsa pódio, eu tinha um salário bom, eu tinha algumas parcerias legais. Tudo foi o taekwondo que me deu. Meu carro foi o taekwondo que me deu. O aluguel do meu apartamento eu pagava através do taekwondo. E se eu resolvesse parar 100%, eu ia perder tudo. Entendeu? Eu ia perder tudo. Então eu comecei a pensar, falei,
começar uma vida do zero por começar, eu prefiro ir para os Estados Unidos. Porque eu já viajei o mundo inteiro. E os Estados Unidos era o único país que eu falava, não, se eu sair do Brasil um dia, eu vou me morar aqui. Moraria lá, né? Eu sempre gostei muito daqui. E aí eu conversando com o Diego, a gente ficou novembro e dezembro conversando. E em janeiro de 2018 eu decidi, falei, não, vou vender tudo aqui, vou embora. E falei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha dela? Júlia, vai com Deus. E aí cheguei aqui com uma malinha de roupa, falei, agora é aquele ditado, né? Sabe o gol? Faz 2. Então, aqui que eu comecei a aprender a viver mesmo. Em que ano assim, você realmente chegou aí? Foi em 2000, eu cheguei em março de 2018. Março de 2018 eu cheguei aqui, dia 5 de março. E assim, logicamente o taekwondo era um trabalho para mim, mas eu não encarava como um trabalho, né? Era o que eu amava fazer, então não falava para ninguém, pô, tô trabalhando, faço taekwondo, trabalho. Não, ninguém que é atleta fala que trabalha, né? É um prazer que você tem e automaticamente, consequentemente, vem a renda, vem, né, patrocínio, essas coisas. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou aprender o que é trabalhar. Eu, com 25 anos de idade, 25 para 26, eu falei, não, agora eu vou aprender a trabalhar. E aí eu cheguei aqui, comecei a dar aula de taekwondo numa escola. O mestre da escola aqui, o cara sensacional, me ajudou muito, até hoje me ajuda muito. Adoro ele de paixão, um abraço pro mestre Vinícius, né, do Team Raposa Taekwondo. Eu aprendi muito dando aula, nunca tinha dado aula na minha vida. E gostei muito. E eu lembro que nessa época também eu trabalhava num lava-rápido, cara, lavava rápido. Né, lavava rápido, eu lavava carro. E eu tive que ouvir algumas besteiras, né? O pessoal falando, era atleta olímpico, agora tá lavando o carro nos Estados Unidos. Eu ouvi um bocado disso. Mas isso tudo serviu como aprendizado mesmo para mim aqui, sabe? E aí eu trabalhei no Lava Rápido durante uns 4, 5 meses. Daí eu foquei no taekwondo. E aí chegou um momento que eu conheci a construção civil. Eu comecei a trabalhar de peão de obra na área da pintura e fui crescendo, foi amor à primeira vista. Fui crescendo dentro da pintura aqui e hoje eu posso dizer que eu ganhei uma profissão. Eu aprendi a pintura aqui, eu tive que deixar o taekwondo aqui para focar só na área da construção civil. E foi o que eu fiz e hoje, graças a Deus, eu consegui abrir minha empresa de resina epóxi. Tem um pouquinho a ver com a pintura, mas é nessa área também de design de interiores, de acabamento de casa. Então, foi todo esse percurso que eu tive desde 2018 até hoje. Aqui foi puro aprendizado que eu tive. É interessante que algumas pessoas não conseguem compreender a trajetória que você tem como atleta, como ela influencia em outras coisas na sua vida. Por exemplo, Sim. Você começa a trilhar um caminho do zero e você tem que ter muita disciplina para aprender, como igual você teve para aperfeiçoar sua técnica. E isso com certeza tem influência. Demais, tem demais. E aqui eu tô muito aberta a tudo, a aprender tudo, sabe? Eu até tinha começado a treinar jiu-jitsu um tempo atrás aqui, gostei muito, só que como o treinamento era muito tarde, eu tava muito cansada, né? Tava me desgastando muito fisicamente, então eu tive que deixar de lado, mas eu pretendo voltar. Eu imagino. E essa área de interiores, de acabamento, aqui no Brasil já é caro, eu fico imaginando nos Estados Unidos, né? Então você tá numa área muito próspera, eu acredito. Aqui dá um dinheirinho bom, cara. Como todo negócio novo, a gente vai engatinhando aos pouquinhos, né? Vai demorando para conquistar cliente, vai aprendendo como é que administra e tudo. Mas é tudo um processo. Eu acredito que ano que vem a gente já vai estar deslanchado aí, já vai estar a milhão aí com a companhia. Mas agora a gente tá engatinhando com ela. Qual o conselho que você quer deixar para as futuras gerações do taekwondo?
Bom, eu tenho alguns pontos importantes que eu observei durante essa toda a minha trajetória. É, é muito importante a gente sempre saber o lugar que a gente está e as pessoas que a gente está envolvida. Isso influencia muito, não só durante o processo, mas após o processo. Então, observe bem quem são as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que te querem ver vencer de forma verdadeira mesmo. Observe quem são essas pessoas. Dê valor à sua família, que a família que quando acaba essa carreira é a família que está sempre do lado. Pai, mãe, a gente tem que valorizar sempre. E botar na cabeça que nada acontece da noite pro dia, né, cara? Nada nessa vida acontece da noite pro dia. Então, vive o que você tem que viver como atleta e se prepare pro depois, porque o depois sempre chega. Então, se tiver que começar do zero, comece do zero. Mas leve a lição que você tem da vida de atleta pro restante da sua vida, para tudo que você for fazer. Porque essa vida de atleta, principalmente para quem é lutador, ensina muito, ensina demais. Então, muita paciência e persistência sempre. E o gol, você chega lá e vai lá e faz 2 mesmo, Faz não 2, sabendo. né? Eu vou pegar essa pra mim. É, Então, Júlia, nesse final, o que eu tenho pra te dizer, que cada entrevista dessa, ela tem sido muito especial. uhum, E no final, eu sempre destaco aquilo que eu mais aprendi. uhum. Essas entrevistas eu tenho aprendido mais do que tudo nessa vida. Eu imagino, A eu imagino. experiência de cada um. Recomendo assistir. Quem gostar, assiste os outros, porque é impressionante. E Sim, com você, eu percebo que você não teve medo de se reinventar, de ir para uma luta muito diferente, que é essa que você está agora, né? Um outro país, é, um novo desafio, né? geralmente quem se aposenta, eu costumo dizer que quando você é atleta e você se aposenta, é a única profissão que quando você se aposenta, você tem que começar a trabalhar, né? Você começa de novo, né? Uma nova É, vida. Aí é o que chama e transição de carreira, né? Cada um teve uma exato, mais distinta que você puder imaginar, a dos que eu entrevistei até exato, agora. exato, exatamente. Tem quem seguiu no taekwondo, teve quem seguiu em outras áreas. Eu decidi abrir mão da minha família, de estar perto da minha família, conhecer pessoas novas aqui, ter um círculo novo de amizade. Eu decidi literalmente sair do Brasil e ter uma vida completamente nova, do zero mesmo aqui. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A melhor decisão de todas da minha vida foi essa. Graças a Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu devo te dizer que você é uma lenda do taekwondo. Muito obrigado. E falo em nome de todos os taekwondistas do Brasil, os que lhe acompanharam, os que vão conhecer sua história através do nosso trabalho. E você nunca vai ser esquecida, entendeu? E que a sua trajetória é muito bonita. A gente sabe, Uhum. e sabe, tem muito mais coisa, né, que a gente sabe que teve de dificuldade. Mas é muito bom saber que você também tá bem, que você tá feliz. Ah, que legal. Isso é importante. Pô, obrigado pelo carinho aí, valeu de coração mesmo, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Obrigado mesmo. E em breve estarei enviando a nossa primeira medalha internacional, a medalha Aí do sim. Taekwondo Legend, Aham. para a Júlia lá em Nova Jersey, né? Tá, vamos fazer um vídeo bacana aqui, vamos fazer Com certeza, da entrega, né? Vamos. Fazer uma cerimônia. Vamos fazer uma cerimônia bacana aqui, com certeza. Vou ver se eu faço lá em Nova York, hein, cara. Ora, já vai ser muito interessante isso, viu? Sim, vamos combinar.